É possível acumulação de execuções em um mesmo processo de execução? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Eu já convido você a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre a acumulação de execuções no processo executivo. Lembrando que essa Pílula Jurídica faz parte de uma série onde estamos abordando o processo de execução. Em razão do princípio da economia processual, permite o nosso código que o exequente ajuize em um mesmo processo executivo uma cobrança de vários títulos executivos contra o mesmo devedor. Isso está consagrado no artigo 780 do Código de Processo Civil. Vamos conhecê-lo. Artigo 780. O exequente pode acumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que, para todas elas, seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. O artigo 780 trata da acumulação objetiva de execuções, que é quando um credor tem vários títulos vencidos em relação ao mesmo devedor e vai manejar um único processo executivo para cobrar todos esses títulos. Só que existem alguns requisitos que devem ser observados. Vamos analisar esses requisitos. Sua admissibilidade está condicionada à observância dos seguintes requisitos. A. O credor deve ser o mesmo nos diversos títulos, não se admitindo a reunião em um único processo de credores diversos com base em títulos diferentes. B. O devedor deve ser o mesmo em todos os títulos. Também não se admite a reunião em um único processo de devedores diversos com base em títulos diferentes. C. O mesmo juiz deverá ser competente para todas as execuções. E D. Deve haver identidade da forma do processo, não se admitindo, por exemplo, a acumulação da obrigação de dar com a de fazer. Resumindo esses requisitos, nós vimos que deve ser o mesmo credor para todos os títulos. Outro requisito que deve ser o mesmo devedor para todos os títulos. Outro requisito é que deve ser o mesmo juízo competente para a cobrança de todos os títulos. E o último requisito é que as obrigações dos títulos devem ser iguais, devem ser as mesmas. Ou seja, não há como executar um título que a obrigação é de entregar a coisa certa, e um outro título que a obrigação é de pagar a quantia certa, porque os procedimentos são diferentes. É necessário que todos os títulos versem sobre as mesmas espécies de obrigações, por exemplo, de pagar uma quantia certa. Outro ponto interessante é quando nós temos mais de um título relativo ao mesmo crédito. Renato, como isso pode acontecer? Por exemplo, você pode ter um contrato com uma hipoteca e esse contrato havia uma dívida e foi feita uma confissão de dívida sobre aquele contrato. E nessa confissão de dívida, fiadores assinaram, ou seja, você tinha uma garantia real, que era uma hipoteca, num contrato, e depois uma confissão de dívida com garantia pessoal dos fiadores. Você tem dois títulos tratando de um mesmo crédito. Com isso, é possível acumular esses dois títulos em uma mesma ação executiva. Isso é tratado na súmula 27 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Vamos ver essa súmula. Súmula 27 do STJ. Pode a execução fundar-se em mais de um título extrajudicial relativos ao mesmo negócio. Além da acumulação objetiva que nós acabamos de conversar, também é possível acumulação subjetiva no processo executivo, que é quando há vários co-obrigados, corresponsáveis em relação ao mesmo título, ao mesmo crédito.
Da mesma forma, quando você tem acumulação objetiva, na acumulação subjetiva, o exequente, o titular do crédito, pode executar todos os coobrigados de uma única vez num único processo executivo, como também pode executar apenas alguns deles. Ele não é obrigado a executar todos os coobrigados. Trata-se de um litisconsórcio passivo facultativo, não é um litisconsórcio passivo necessário. Então, o exequente ele poderá ajuizar numa única ação executiva e cobrar todos os coobrigados do título de crédito, como também ele pode apenas resolver ingressar contra, por exemplo, o devedor principal e o credor hipotecário, o devedor hipotecário, perdão, aquele que garante a execução com uma hipoteca. Então, ele pode executar o devedor principal e também o dono do bem, que ofereceu o bem como garantia, ou seja, ele anuiu a uma hipoteca em relação à dívida sobre o bem que é da titularidade dele. E aí, esse devedor hipotecário que garantiu a dívida pode ser executado e talvez os fiadores não entrem no litisconsórcio passivo porque o exequente não se interessou em executar os fiadores. Esse era o conteúdo que tínhamos para a nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que nós vamos responder com todo o prazer. Se você tem alguma sugestão de pílula jurídica, de assunto, deixe também nos comentários que nós vamos preparar essa pílula jurídica. Eu peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude esse conteúdo a chegar a outras pessoas que estão estudando e estão trabalhando e se preparando para trabalhar com o direito. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.